dia. Agora conseguimos. Bom dia, professor Leonardo. Ficou congelada, mas o áudio tá bom? Tá, estou escutando bem. Pessoal, dá um retorno, está ouvindo direitinho o áudio aí do professor Leonardo? Peço desculpas aí, a internet ela tá caindo direto. Aí coloquei no 4G, o Wi-Fi ele fica congestionado, sei lá, o mundo tá todo louco nesses dias aí. É verdade. É muita gente acessando, né, professor? E aí... Me chame de Léo. Ah, ótimo. É uma questão de costume, professor. Léo, primeiramente agradecer a disponibilidade, né, do senhor estar hoje aqui conosco na live proativa para bater um papo um pouquinho sobre a sua experiência como profissional da educação física, né? Pode já, quando começar a falar um pouquinho da sua história, da sua vivência e tratar um assunto específico que é muito importante para nós profissionais da educação física, que é a avaliação física. Né? Eu particularmente não entendo como é que eu vou prescrever um treinamento se eu não faço uma avaliação física correta antes de fazer essa prestação de treinamento. Então, professor, mais uma vez agradeço aí a disponibilidade e estamos aqui para bater esse papo com o senhor. Obrigado. Léo. Chame de Léo, me chame de você. Eu não sei nem como que eu tô. O cabelo tá bom, a cara tá toda enquadrada. Como é que tá? É porque eu não tô me vendo. Tá bom, pode colocar um pouquinho mais para baixo. Vê só assim, o celular. Agora. Isso, um pouquinho aí. Aí, tá ótimo. Um pouquinho só. Um pouquinho. Vê agora. Agora ficou show de bola. Tá mesmo? Pessoal, antes do professor falar, vocês estão ouvindo o professor direito, o Leonardo? O pessoal tá me ouvindo? Dá um joinha. Ó, o Gustavo... o Gustavo... o Gustavo ele é paradão, todo trincado, né? Eu tô meio velho, de qualquer jeito. Eu tentei arrumar o cabelo aqui com o buff dos gatos, mas não deu certo. Você não tem cabelo? Ah, mais ou menos, viu? Aqui também tá complicado, viu? Vamos lá, Léo. Fala um pouquinho sobre a avaliação física. Vamos lá. Primeiro, bem-vindo todos aí, né? Obrigado, é uma oportunidade, acho que muito importante. Vou estar aí com a Proativa em alguns locais aí da região do Nordeste, Recife. Daqui a pouco eu falo os locais tudo direitinho. Né? Então vai ser um grande prazer aí, impactando essa região que eu tenho muito carinho. Obrigado. O Gustavão é o nosso querido da biomecânica, né? Sempre tem nos acompanhado. E o Gustavo é uma referência, ele tá mandando um abraço aí para todo mundo. É uma indicação também que eu dou aí para a Proativa, né? Pensando em biomecânica, o Gustavo é um grande nome. Vamos conversar, né? Então vamos lá. Tá vendo, Gu? Tá vendo? Ok, enquadramento. Ok, beleza. Vamos então começar. Podemos começar a bater um papo aí? Pode. Fique à vontade. A live é sua. E depois a gente abre aí para discussão, né? Desde já, o pessoal tem uma setinha ali embaixo. Eu sempre recomendo para eles compartilharem, porque se eles chamarem 2, 3 amigos, a gente tem um número muito expressivo de pessoas. Então tenta convidar as pessoas, já printa a tela, clica na setinha, manda para 3, 4 pessoas. Marca a gente. Marca a gente, acho que é importante isso daí, tá bom? Bom, eu sou o Léo, então a minha área de formação são 2 ciências aí envolvidas, né? Ciências da humanas e ciências da biologia. Então, eu vim da proposta da filosofia, da teologia, e depois eu consegui, graças a Deus, fazer minha faculdade de educação física. Então, eu tenho essas 3 áreas de base, de graduação. A parte filosófica, a parte teológica e a parte da educação física, onde ela pôde, de fato, associar todo um conjunto de uma metodologia que eu penso para a educação física, né? Acho que você já percebeu que eu levo muito o lado humano da educação física, o lado de despertar, da motivação, da vocação, do se reencontrar. Eu acho que a gente tem que trazer significado nas 3 perguntas, né? Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e o que vai ser a partir da minha ida para algum lugar. Então, a gente tem que trazer significado. Então, a educação física, eu acredito que ela tem a possibilidade de ressignificar algumas coisas e significar mais ainda algumas coisas que foram geradas aí nas pessoas. E a avaliação física, aí depois eu fiz 5 pós-graduações, só para o pessoal me conhecer. Aí eu fiz 5 pós e uma outra pós-graduação agora. Estou fazendo agora em geriatria. Eu iniciei o doutorado agora, porém, deu um problema na São Judas de parte presencial e eu acabei optando em prolongar agora o doutorado, iniciando agora em agosto. Então, eu dei uma parada de 1 mês aí para poder acalmar as coisas. Eu gosto muito da aula expositiva.
não gosto da aula online, mas a aula expositiva eu sou fã ainda do modelo tradicional de aula. E aí depois eu fiz o mestrado em Ciências do Movimento, que eu desenvolvi uma pesquisa sobre volume de treinamento na força, para hipertrofia e força. Aí eu tenho 5 livros aí publicados, né? Um deles, acho que o 6º, eu sou coautor do livro do CREF de São Paulo, sobre variáveis agudas do treinamento. Acabei de terminar um livro agora, essa semana, na verdade, era um rascunho que eu tinha e joguei tudo no Word, que é Metodologia do Treinamento Desportivo. Ele deu 70 páginas aí, e que eu acho que mais 2 semanas ele está em forma digital. Depois eu vou juntar vários livros e criar um livro impresso aí. Então tá aí. Mas não se acanhem por isso daí. Para mim isso não quer dizer nada, isso aí é papel. Para mim ser especialista, mestre, doutor, é uma obrigação de vocações que algumas pessoas têm para vários caminhos, e não é mérito nem demérito, são escolhas de vida. Então, para mim, não quer dizer muito aí, né? Tem muito mestre e doutor que não enxerga o ser humano, e tem muita gente graduado ou graduando que tem um valor muito maior à dignidade do que é o ser humano. E a avaliação física, ela não foge disso. Ela não foge disso. A avaliação física, se a gente for analisar Você falou muito bem que é impossível prescrever treinamento sem avaliar. A questão é que quando a gente abre para uma avaliação, pensando em avaliação de vida, avaliação física, avaliação funcional, a gente pode caminhar por 2 caminhos, né? O caminho biológico e o caminho psicossociocultural. Quando a gente pensa em avaliação física, de atendimento para os nossos alunos e nossos clientes aí como personal, a gente pode ir pelo lado primeiro do biológico. E aí, quando a gente fala do biológico, a gente está associando a relações antropométricas, relação de composição corporal, a relação de metabólicos envolvidos e a relação de performance humana. De uma maneira mais resumida, eu gosto sempre de trazer assim para nós, toda a minha live eu peço para o pessoal anotando, porque eu acabo gerando um mapa mental na cabeça das pessoas. Isso. Então, quando a gente pensa em antropometria, a gente já relaciona o quê? A comprimento, a perimetria, a diâmetros e, obviamente, a dobra. Você está, então, tendo valores antropométricos, medidas, que é tremendamente importante. Medidas é valor, é importante. Aí nós temos também um aspecto da composição corporal, que nós poderíamos mensurar sobre relação de peso gordo, peso magro, a relação do peso ósseo, da estrutura óssea, da densidade óssea. E, obviamente, a gente poderia também relacionar somatotipo, pensando em esportes, ectomorfo, endomorfo e exomorfo. E dessa forma, a gente percebe que só nesse quesito poderia sair várias aulas, né, para entrar nesses pontos aí. Se a gente for entrar no quesito metabólico, ainda no biológico, a gente poderia entrar nas questões aeróbias e anaeróbias. O quanto que a pessoa está eficiente no consumo máximo de oxigênio e o quanto que ela também tem capacidade de permanecer acima de uma zona de conforto metabólica e também o quanto que ela está potente. Então você percebe que se fazer análise de metabólico, você teria que analisar então a relação de consumo máximo de oxigênio, a relação de potência aeróbia e, obviamente, você poderia relacionar também testes de resistência anaeróbia e também de testes aláticos, de potência propriamente. Se a gente for agora para o lado da performance humana, a gente pode, então, performance humana já lembra desempenho. Então, eu vou agora criar testes de força, eu vou criar testes de força não só máxima, mas de potência. Eu vou gerar também testes de velocidade, testes de agilidade, testes de flexibilidade. Porque eu estou relacionando a performance. Obviamente que performance humana está relacionada à saúde e desempenho. E por fim, a gente tem outro caminho, que é o caminho que eu acredito que é o psicossociocultural. No caminho do psicossociocultural, a gente está relacionado o quê? A personalidade dos nossos clientes, a socialização que impõe os nossos clientes, relacionamentos pessoais dos nossos alunos, dos nossos atletas, percepção subjetiva de esforço, percepção subjetiva de recuperação, percepção subjetiva eu colocaria de encarar a vida como ela está, que a gente chama de dimensões de qualidade de vida. A gente poderia também relacionar aspectos de nível social. Esse nível social a gente poderia abrir para econômico e também educacional. Você treinar um aluno que ele não é alfabetizado e ele tem uma baixa escolaridade, ele tem fatores econômicos complicadores, é diferente de você, por exemplo, treinar o Gustavo Zorzi,
que é mestrado, é um cara que já é formado em direito, é um cara que tem uma bagagem, é diferente. Então, a maneira didática, a maneira de comportamento, a maneira de construir o pensamento, a maneira de apresentar um método, ela envolve uma peculiaridade. Então, isso que eu estou apresentando para vocês é o que nós já sabemos. O que tende que você aprende na graduação. A proposta que eu trouxe para essa live é por outro caminho. É por isso que eu falei, avaliação física além do que já está sendo colocado. Tudo isso é indiscutível. O que eu acabei de falar, isso faz parte do acervo de construção. Poderia entrar aqui avaliações de movimento, avaliações funcionais, tudo está aqui dentro. Agora, quando eu penso agora numa avaliação além do horizonte, aí que eu quero trazer para vocês o pulo do gato, que é o desafio. E aí eu estou despertando agora para todo mundo convidar os amigos, que é onde eu acho que é um dos pontos mais importantes da avaliação. Se alguém me pergunta qual é o ponto, qual é a base mais relevante na avaliação, ouvir o cliente, ouvir a pessoa, e não o produto, e nem o negócio cliente, é ouvir uma pessoa. Um dos grandes problemas da área da educação física, e para mim eu me incluo na área da educação física com muito amor e muita dedicação, é que nós somos muito novinhos ainda como educação física no Brasil. O que significa? Significa que a gente está num processo de adolescência e juventude. Então a gente tem assim atitudes de rebeldia, atitudes de não se conformar, mas não ter justificativas para argumentar. E a mídia social, ela está até ajudando nisso. Tamanha informação que é colocada em rede social. E o jovem da educação física, eu digo jovem da educação física, muitas vezes ele não tem discernimento, ele não tem uma base, uma solidez para poder... Pô, será que é isso mesmo? Será que não é? Aí começa a ter brigas e coisas que não edificam o todo da educação física. Não então, constrói, né? Constrói. Então, quando eu falo assim, qual é o ponto importante da avaliação? Qual é o ponto determinante da avaliação? Ouvir o sujeito que você vai atender. E aí, eu quero dizer para você, e para todo mundo que está nos acompanhando, ouvir o seu cliente é ouvir uma pessoa. E ouvir o seu cliente uma pessoa é você também dar a oportunidade de você também se ouvir. E aí eu trouxe pelo menos 6 passos, 6 possibilidades que eu gostaria que todo mundo anotasse e guardasse isso no coração de vocês. Não guarda no intestino, porque senão o intestino vai acabar saindo depois. Guarda no coração. Léo, antes de tu continuar a colocar os 6 passos, o professor Marcelo Capella entrou, né, mandou um abraço para nós dois. Professor Marcelo Legal. Capella. Bola. A internet do Marcelo Capella nunca funciona, viu? Tentei fazer live. Eu tô achando que ele não tá pagando o pacote. Eu fiz uma com ele também, ficou caindo, ficou cortando, mas assim, foi super legal. Eu já percebi que era dele, tá vendo? Dani Vieira, que é nossa sócia aqui da Proativa, ela coloca só uma afirmação: somos uma profissão essencial para o mundo. Nossa intervenção é salvar vidas. Perfeito, acho que esse é o caminho. Acho que essa é a possibilidade aí mais viável de nós identificarmos de quem nós somos na educação física. Então vamos lá, guarda no coração, até a Dani confirmou, e não no intestino, porque se for no intestino a gente sabe que vai dar merda, né? Então vamos lá, gente, preste atenção. O primeiro ponto que eu acho da avaliação dita funcional, ou avaliação pensando em trabalhos de personalizados, trabalhos com esporte, avaliações na escola, tudo é avaliação. E depende de onde você está atuando. E aí, o primeiro ponto, experiência de vida. Então, o primeiro ponto é ouvir a experiência de vida do teu cliente, do teu atleta, da pessoa que você vai atender. Porque quando você fala experiências de vida, é muito importante. É muito importante. Porque a experiência de vida traz bagagem cultural. Ela traz bagagem das vivências que ela teve em várias culturas. Por exemplo, você pode pegar um aluno que muitas vezes, hoje, ele tem uma condição financeira muito legal. Mas, culturalmente, ele veio, por exemplo, de um local com escassez, seja do campo familiar, que ele teve que vender coisas na rua, enfim. Isso é muito importante, porque você dá a oportunidade de entender a trajetória de vida desse sujeito. Né? Isso que eu já abro para todo mundo. Treinamento personalizado, todo mundo faz, porque é pessoa para pessoa.
é personal. Personal vem de persona. Agora, a individualidade e a variabilidade é aonde você vê profissionais com extrema competência e profissionais que ainda precisa alcançar competências. E uma delas é aprender a ouvir. A gente não tem a cultura de ouvir, a gente tem a cultura de falar. E quando você só fala, e me perdoa, porque agora é uma aula mais expositiva, eu estou falando, mas a minha expectativa, se eu pudesse, se eu estivesse numa mesa conversando agora com você, antes disso eu queria te ouvir, para ver da tua cultura, para ver valores educacionais. Outro ponto que eu acho extremamente válido, a experiência familiar. O quanto que essa pessoa ela se identifica com os filhos, o quanto que essa pessoa se identifica com a esposa, o quanto que essa pessoa se identifica num contexto corporativo. Por quê? Porque ali mostra quem é o caráter da pessoa, valores da pessoa, a ética da pessoa, a moral da pessoa. Então, de uma maneira bem prática. Existem pessoas, de verdade, que a gente fala assim, eu não vou pegar o cheque desse sujeito, criar um plano de 6 meses e pegar 3 cheques predatados. Vamos imaginar que a pessoa não tenha cartão de crédito. Aí você vai conversar com o personal, você é louco, por que você não aceitou esse cliente? Por que você não sei o quê? Fala, Léo, os valores dele são completamente conflitantes aos meus. O cara é estelionatário, o cara dá perna em todo mundo. E, ele maltrata as pessoas. Eu fui tomar um café com ele, você tem que ver o jeito que ele tratou o balconista, o jeito que ele tratou a pessoa que estava do lado. Você acha que eu vou me submeter a trabalhar com uma pessoa dessa? Porque quem trabalha como personal sabe o quanto que é desgastante emocionalmente. É uma troca de energia e vivências que quem trabalha de 8 a 12 horas dando aula de personal, chega no final de semana, ele deita no chão e fala, meu Deus, me ajuda porque eu estou extremamente exaurido. Quem é personal sabe do que eu estou falando, porque você dá a oportunidade de ouvir. E ouvir não significa que você não vai treinar, significa que você está dando oportunidade de entender quem ele é. Então, o primeiro ponto, experiências de vida. Guarda isso. Cultura, educação, família, valores sociais. Tá? Isso é muito importante para nós. Segundo ponto, experiências de movimento. Não entendi, Léo. O que ele já fez? Ele já jogou bola? O que ele sabe fazer, né? O que ele sabe fazer? Ele já nadou? Ele já fez musculação? E por que ele parou de fazer? Aí você começa a descobrir que muitas dessas experiências de movimento que ele teve desde a infância e foi construindo ao longo do processo, você percebe o quê? Que ele teve muita frustração. Que na época da escola, por exemplo, ele sofria bullying na educação física. Aí você percebe que quando ele começou a ter a primeira experiência na iniciação esportiva, os alunos colocavam ele de canto, ou o professor trazia palavras negativas para ele, que foi transferido depois, futuramente, na fase adulta, ou positivamente. As experiências dele foram fantásticas na época que ele foi atleta, e agora ele está voltando. Então, olha que interessante. As experiências de movimento são muito impactantes para uma possível prescrição, porque ali você começa a identificar o gosto do teu cliente, aonde ele tem prazer em realizar. Não adianta você chegar, por exemplo, ontem eu tive uma live com o Nino, que é da água. Tem o Fabrício Madureira, que é da água. Como é que eu vou chegar para um cara desse e falar assim, beleza, o nosso volume maior de trabalho vai ser na sala da musculação? O que eu estou fazendo? Eu estou acabando com a capacidade de uma intervenção efetiva e de regularidade. Se o cara gosta de água, como é que eu vou jogar agora ele no terrestre? Vai para a água. Então eu tenho que entender essa sensibilidade. E poucos personagens, eles entendem que as experiências de movimento fazem parte. Por que ele parou de fazer musculação? Você vai perceber, tanto quanto eu, que um dos pontos mais conflitantes da musculação é porque ela é uma atividade que, quando o professor ele não tem tempo para poder atender tantas pessoas, por uma questão da própria academia, a gente não vamos entrar nesse mérito agora, mas muitas vezes ele tem tempo de atender as pessoas, mas ele é um cara desmotivante. Ele apresenta a musculação como uma atividade monótona e chata. E eu, como sou fã de força e da musculação, isso é uma mentira. Mentira, porque a musculação é uma atividade dinâmica, é uma atividade coletiva, é uma atividade de integração e que nós, profissionais de educação física, muitas vezes rotulamos e transformamos a musculação muito chata. Então, esse é um ponto. Então, você fala assim, mulheres,
Por que demorou para a mulher ainda treinar na musculação? Porque é chato. Quem apresentou a musculação chata? É a gente. Porque a mulher, ela gosta do coletivo, ela gosta da emoção, e mulher é mais dinâmica. Por isso que hoje você vê algumas modalidades que se enquadraram muito bem com o público feminino. Dentre elas o CrossFit. Cross-training ou CrossFit, por quê? É óbvio, é uma atividade dinâmica, é uma atividade social, uma atividade de grupo, é uma atividade de troca, é uma atividade de comunicação, de pertencimento. Pronto, é o nicho do boi. Por que você entende que grupos de corrida, grupos de treinamento funcional, de grupos, dão certo? Ué, é óbvio que dão certo. Porque gera um aglomerado de pessoas heterogêneas, no qual o professor ele tem que ter agora a capacidade de integrar o conteúdo do movimento humano de uma individualidade, que se torna difícil. Mas é possível. Então, o segundo ponto, experiências de movimento, faz parte das avaliações. Faz parte das avaliações. Então, só nesses primeiros pontos aí, já abre muita cabeça de quem está ouvindo. Fala, pô, é verdade. Eu nunca pensei nas experiências de vida dos meus alunos e dos meus clientes. Eu nunca ouvi a minha aluna da escola. E quando você vê, você vai ver que a tua aluna da escola, quando você dá a capacidade de ouvir, você vai perceber que ela não está fazendo a educação física com você, que é homem, porque o padrasto estupra a menina. Fala, que isso, Léo? Que exagero. Essa é a magia da educação física. O professor de educação física na escola é o tio mais legal, é o tio que traz aquela coisa, pô, é a educação física. E aí que você entende. É o tio que não pode faltar. Claro, é onde a menina vai dar a oportunidade de falar. E aí o professor ele tem que ter sensibilidade de ouvir e identificar coisas que estão fora da normalidade para poder ajudar essa criança. Então você vê que interessante? Você percebe crianças que não têm dinheiro nem para comer, não tem comida em casa, adolescentes e adultos também. Então abre o nosso leque. Terceiro ponto. Prestem atenção. Primeiro, experiência de vida. Segundo, experiências do movimento. Terceiro, e aí? Você vai ficar um dia mais velho, não vou? Vou. Como é que você quer chegar lá? E quando você chegar lá com 60, 70, 80 anos, como é que você quer estar? Isso é legal, porque você traz o ponto de reflexão dele para ele mesmo. E aí, entra algumas coisas que o bom avaliador, ele pega. Ele pode chegar e falar assim, eu quando for velho, eu quero morrer logo. E aí você percebe que quando ele está falando eu quero morrer logo, porque você vai olhar agora as experiências de vida que ele teve. E você percebe que as experiências de vida que ele teve foram todas desastrosas, sofríveis. E aí o que você tem que fazer? Mudar uma outra estratégia para levar a motivação para pensar no futuro. Então esse pensar no futuro é muito importante. Por quê? Que todo mundo vai ter mais de 60 anos, vai ter. Agora, como? Você pode ter uma condição funcionalmente adequada, não funcionalmente adequado para encarar a vida. Por isso... Você vai estar em cima de uma mesa de hospital, né, ou de uma cadeira de roda, ou vai estar fazendo exercício? Claro. Por isso que, assim, esse ponto, para mim, é muito importante, porque ele traz dois caminhos que se integram. Autonomia e independência. A autonomia é a capacidade de você levantar... É o que tiraram da gente agora. Hoje nós não temos nem autonomia nem independência. Por quê? Porque você não consegue sair para ir na rua do jeito que você ia antes. Você não vai poder ir no restaurante, no bar. Então você tem a vontade de ir, mas você não consegue ir, por mais que você tenha uma independência motora da mobilidade, mas tudo está fechado. Por isso que gerou muito conflito de depressão, ansiedade e angústia no confinamento, para muita gente agora. Porque o ser humano, inato, ele é autônomo e independente. Quando você tira isso, pronto. Por isso, quando você pega o idoso acamado, ele quer a morte. Porque ele não tem nem autonomia nem independência. E aí ele só espera o quê? Pô, eu quero que a morte chegue logo. Então a gente tem que entender que tem muita gente que não é idosa, mas na verdade já espera a morte. Porque ela não se sente nem autônoma nem independente. E a educação física ele tem esse poder de trazer a capacidade reflexiva, de apresentar que você é autônomo, que você é independente. Por isso, personal, presta atenção agora. Você não é muleta do teu aluno. Você não é uma prótese do teu aluno. Você é obrigado a gerar autonomia e independência para esse seu aluno. Léo, não entendi. O que eu quero dizer é que quando o teu aluno não querer mais treinar com você, você fez o teu papel. Como é que você vai saber que foi o seu papel? É quando ele vai treinar em qualquer lugar do Brasil e ele sabe treinar. Ele sabe perceber o esforço. Ele sabe agora o que é bom e o que não é. Mas aí como que ele vai saber as cargas ideais de treinamento? Então,
ele pode agora te contratar para ter uma consultoria online, ou ele pode contratar, talvez, uma outra pessoa para auxiliar, mas o teu papel você fez. É aquele sujeito personal que ensina o sujeito a caminhar e correr. Legal. E se ele mudar para o Japão, você vai conseguir ir junto com ele? Não. Só que você gerou a magia de ele agora entender o corpo dele em movimento. Por isso que o bom personal, o objetivo dele é: eu preciso gerar autonomia e independência para o meu aluno. E isso não é perder cliente, é fidelizar cliente. Por isso que você às vezes tem cliente de 8, 12, 15 anos, que às vezes por uma questão financeira ele para. E aí você opta por uma outra estratégia de investimento, como consultoria online. E ele continua no programa. Por isso que você está vendo que está trabalhando com consultoria online na época de crise e não perdeu cliente. Ué, você está louco? Não perdeu. Mas muita gente perdeu. Então, aí que é importante você começar a rever a capacidade de ouvir. Porque essa capacidade interpessoal é o que fez muitos alunos de personal, mesmo diante de crise financeira. Obviamente teve uma reconfiguração do Pronabore, dos valores, mas ele não abandonou. Ele não abandonou por quê? Porque ele se identifica com esse personal. Olha que fantástico isso. Quarto ponto é as escolhas de treino. Aí já parte para o treinamento. As escolhas de treino. E essas escolhas de treino, ela parte para o princípio, não é da individualidade biológica. Presta atenção. Não é da individualidade biológica. Individualidade biológica não se discute. Não se discute. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente pensa em aptidão, força, flexibilidade e resistência cardiorrespiratória ou cardiovascular, isso é nato. Nós precisamos agora colocar isso em habilidades, treinar. Por isso que tem aquela relação. Eu tenho, mas agora eu preciso aprimorar o que eu já tenho. Isso é óbvio. O corpo ele tem essa lei aí. Se você para de usar, ele para de fornecer energia. Você vai ficando cada vez mais no estado de morbidade, associados à doença e assim vai. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Nós temos que aprender a ter a variabilidade interindividual. Não entendi de novo, Léo. Se você entendeu as experiências de movimento que o sujeito teve, você vai ter que agora trabalhar atividades de resistência, pensando em endurance. Legal. Mas você vai botar o cara no cicloergômetro. Mas você perguntou se ele gosta de andar na bicicleta? Não, nunca perguntei. Então, você está desrespeitando algo importante, que é ouvir o teu cliente. Se ele não gosta de bicicleta, ele gosta de esteira, ou gosta de transporte, ou gosta de calistenia, é ali que você tem que ir. Então, a variabilidade interindividual é aonde você agora coloca o treinamento na prática, mas aprende a ouvir o teu cliente, o teu aluno, no processo. E ainda não entendi, Léo. Eu quero dizer que o ser humano ele é muito louco. Como assim? Você sempre gostou de sorvete de maracujá? Não. Tem época que eu gostava de sorvete de menta com chocolate, tem época que eu gostava de sorvete de limão. Então, mas é sorvete, não é? Por que você gosta de sorvete? Porque é sorvete. Mas e o sabor do sorvete? A minha palatividade foi mudando, né? Então, você acha que no treinamento não é a mesma coisa? Claro que é. Por isso que você percebe muitas vezes que o teu cliente na primeira, segunda semana, ele tá achando um tesão fazer cicloergômetro. Mas depois da terceira semana, você percebe alguns detalhes que ele teve agora descontentamento de fazer o cicloergômetro. Bota ele na esteira, bota ele para fazer corda naval, bota para ele fazer trampolim, bota para ele fazer subir e descer no step, bota para fazer circuito, e gera novas experiências e pergunta onde ele está se identificando mais. Isso é muito importante. Se nós não fizermos isso, você vai acabar sendo o quê? Tecnicista de novo. E tecnicista é o que a gente tem ainda muito na educação física, que é aplicar métodos e meios e sistemas de treinamento sem entender se o cara está gostando ou não. Que vai ser eficiente num aspecto de desempenho motor, pode até ser que seja. Pode trazer resposta de composição corporal, pode até ser que seja. Tudo bem. Agora, vai ter regularidade? Com certeza não. Então, num determinado momento, esse sujeito vai abandonar. E nós que somos da área da educação física e do movimento, o que a gente mais quer é a constância. É que isso passe a fazer parte de hábito, como comer, como tomar banho. Aqui em casa, pelo menos, o pessoal brinca muito comigo. Léo, por que você foi caminhar agora de manhã? Porque eu preciso. Mas por que você precisa? Eu não preciso comer, eu não preciso fazer cocô, eu não preciso beber água, eu preciso me movimentar. Mas você é bitolado. Eu não sou bitolado. Faz parte da vida, se movimentar.
Então a gente tem que entender que para gerar essa constância e esse hábito, há uma necessidade do personal respeitar a variabilidade interindividual. E isso é importantíssimo ouvir. Quinto ponto. O que você achou da experiência? Então olha o que a gente falou. Experiência de vida, experiência de movimento, pensar no futuro, escolhas de treino baseado na variabilidade interindividual e tudo isso é avaliação. Quinto, o que você achou da experiência? E quando você fala o que você achou da experiência, dá cara para bater. E cara para bater é que você vai ouvir coisa boa e coisa ruim. Como assim? Olha, eu vou te falar um negócio. Tem muito personal. Olha o que eu vou falar agora, hein? Tem muito personal que teve uma experiência do treino fantástico. O cliente vai lá e fala, nossa, o treino foi fantástico. Puta, que bacana, que motivação. Só que você percebe muitas vezes que o sujeito deixou de ir. E aí, você fica encafifado. Meu, como é que pode? O cara tá dizendo que a experiência dos treinos são motivantes, tá trazendo vontade dele continuar, mas de repente ele parou no processo. Aí, você percebe uma coisa ridícula que alguns personagens não entendem. O que, Léo? O cara é fedido. Quem? O personal. A roupa do cara é suja. De quem? Do personal. Não se cuida. O cara acaba de comer a marmita e não escova o dente. De quem? Do personal. Então não adianta você gerar uma experiência do treino fantástico, mas se você, como instrumento de trazer vida ao treino, faz um desagrado para o cliente. Nossa, Léo, eu nunca pensei sobre isso. Então começa a pensar. Porque o que eu mais vejo é personal sujo na sala. O que eu mais vejo, incrivelmente, ainda é personal com unha comprida e suja. O que eu mais vejo ainda é personal com barba mal feita dando aula. O que eu digo para isso? Toma vergonha na cara, meu. Toma vergonha na cara, porque você trabalha com higiene, com qualidade. Bem da imagem, né? Como é que você... E olha, eu não estou atrelando a ser sobrepeso, obesidade. Isso daí, eu nem quero entrar nesse mérito. É outra coisa. Para mim, sim. Nós que somos da área de personal e gerando uma avaliação, você não precisa ser atleta, você precisa ser ativo. São coisas diferentes. Atleta é atleta, ativo e criativo. E, obviamente, turminha, que eu vou dizer assim, nós temos uma maneira tão triste na educação física que nós somos taxativos. O mais velho já não presta mais. A pessoa que tem dificuldade de manter o peso não presta mais. E assim vai. Desse jeito vai. Então, as experiências que o cliente teve da aula, elas transcendem a experiência do trabalho motor. Ela tem uma a ver também com a postura do personal diante disso. E olha só, e quando eu digo a experiência, André, né? É André? André, a experiência que eu digo, a experiência que eu digo é o seguinte. Você mandou uma mensagem para o teu aluno de personal de manhã? Mas a minha aula é às 20 horas da noite. E daí? Entre de manhã e à noite pode acontecer muita coisa. Eu não entendi. Como que ele passou a noite? Como é que agora você vai trazer uma motivação para ele encarar a vida aí nesse processo de um dia de trabalho? Mas aí eu posso mandar outras mensagens do decorrer do dia? Claro. Como é que você vai saber a tua prescrição de treinamento se ela está ideal, se o cara, por exemplo, teve reuniões estressantes? O serviço não é apenas naquela hora de aula, né? É contínuo, né, Léo? Não é isso daí. Se fosse assim, isso aí chama-se prostituição. E nós não somos prostitutos. Porque a prostituição, no caso aí que eu estou usando um termo até pesado, é você pagar para ter um serviço e receber o serviço. A educação física não é isso. Você tem que entender que você está lidando com uma vida. Você não está pagando uma hora aula, uma hora de não sei o quê e esquece o contexto. Então você tem que entender de onde ele está vindo, o que gera de expectativa anterior e principalmente como é que ele ficou depois. Então é assim, o bom personal ele tem que ter essa visão de um todo de trabalho, né, de uma continuidade. Por isso que a gente conversou agora há pouco, André. É difícil ser personal trainer. E o personal trainer, na essência, é custoso. Energeticamente falando, de tempo, de dedicação. Por isso que é assim, eu tenho 8, 12 alunos. Eu tiro o chapéu, porque são 8, 12 mundos completamente diferentes. Puta, Léo, eu não tenho condições de ter 8, 12 alunos, porque eu também tenho outro trabalho. Então tenha 3 ou 4 e faça um trabalho fantástico, 2, 3 a 4. E eu te digo mais, aumenta agora então o ticket médio
Já que você não consegue atender, pega uma outra população que, de uma maneira de rentabilidade, vai te sustentar mais, numa comparação de 8-12. Então, gente, eu estou trazendo ferramentas para entender que a avaliação, olha quanta coisa que eu estou falando de avaliação, além do óbvio, além do horizonte que a gente já faz. E sexto e último ponto, fatores externos que podem influenciar diretamente a permanência do aluno e o cliente. Que fatores externos? É o que eu comentei. Você tem cargas externas e cargas internas. As cargas externas, elas significam o quê? Cargas externas impostas pelo treinamento. Não entendi, Léo. Ué, é o método, é o sistema, são os meios, é o que você põe para o teu cliente realizar. É isso. É a parte prática. Tá, e a carga interna de treinamento? São as respostas. As respostas biológicas, as respostas emocionais, as respostas socioafetivas que essa carga externa expôs ao cliente, ou aluno, ou atleta. Léo, seja prático, vou ser prático. Você vai lá e bota o aluno para fazer um treinamento intervalado em alta intensidade num ergômetro qualquer. Show de bola. É uma proposta? É uma proposta. Ele está apto a fazer isso? Não, ele está apto. Você tem toda a consciência que ele está preparado para isso. Só que você deixou de perguntar uma coisa fundamental. O quê? Você não acompanhou o nível de estresse dele durante a semana. Você não acompanhou o nível de respostas, que a gente chama de QTR. A recuperação dele, o quanto que ele se vê recuperado das sessões que foram dadas no treino. Você não analisou questionários de sono. Você não analisou análise de questionários de avaliação pensando em qualidade de vida e as dimensões que ele não está se enquadrando naquela semana. E aí, Léo? E aí que você está colocando agora um treinamento que ele é em alta intensidade, potencializa fator de estresse maior. E aí? E aí que o corpo dele provavelmente pode ter uma resposta positiva ou negativa. E como é que você vai saber disso? Porque ele vai ter agora uma resposta de carga interna diante do que você impôs. Que é a famosa, poderia relacionar. Uma delas é a percepção subjetiva de esforço. E essa percepção subjetiva de esforço não é só na sessão, mas é o que vai ter depois da sessão. É onde ele está agora no estado de recuperação, que a gente chama de efeito tardio, efeito agudo, que é de uma sessão para outra sessão. E assim você vai percebendo que é muito dinâmico a manipulações nas cargas. Por isso, você que é personal, pensando em avaliação e de treino, puta, não cai na roubada de achar que toda hora tem que ter volume alto na musculação para gerar hipertrofia. Puta, isso aí, meu amigo, a gente sabe, tem evidência, mas também tem evidência que apresentou agora em 2020 que o volume moderado e baixo também gera hipertrofia e força. Como é que eles sabem disso? Porque tem um histórico que o pesquisador acompanhou dos atletas, dos alunos, você tem o acompanhamento das curvas de volume alto, então há necessidade de volumes menores para esse momento. Mas agora tinha que ser um volume extremamente alto, Léo. Pois bem, mas o cara acabou de descobrir que tem câncer. Ou descobrir que o filho está com leucemia. Você acha mesmo que o corpo dele vai suportar o mesmo volume de treinamento do que antes de uma condição sem fatores externos que vêm influenciar? Então, o que eu trouxe para vocês aí? Você vê que eu trouxe muita coisa. Muita coisa. Eu apresentei para vocês uma construção de uma avaliação. Uma avaliação que parte da experiência de vida, experiência de movimento, uma expectativa do futuro, da escolha do exercício, da escolha dos métodos do treinamento, partindo da premissa da variabilidade interindividual. O que ele achou, e a gente entendeu tudo isso, e fatores externos que podem, de fato, trazer positivo ou negativo no processo. Só quero fechar agora dizendo o seguinte. Tudo isso significa que avaliar não é só o cliente, o aluno ou o atleta. Quando você faz tudo isso, o bom personal ele se coloca constantemente em uma autoavaliação. Vou repetir. A verdadeira avaliação não é colocar tudo isso somente para o teu cliente, para o teu atleta, o teu aluno. Uma verdadeira avaliação, além disso, é o personal se autoavaliar diante de tudo isso, como ele tem se colocado. Aí, eu quero falar um negócio. Entra o que nós chamamos de ética. Entendi. Ética. Porque a ética é entre os teus princípios, os teus valores,
E aí, filhão, deixa eu te falar um negócio. Filhão, digo para nós, né? Para nós. Uhum. Ó, ninguém vai saber o que você coloca no papel. Ninguém. Ninguém vai saber quando a gente pensa em circunferência, perimetria, só você e o teu cliente. Certo? Mas tem alguém que vai saber. Na verdade, duas pessoas sabem. Diante de tudo isso, você e Deus. Porque o outro, que é o teu cliente, teu atleta, teu aluno, você pode ser tão sem vergonha que você manipula dados para apresentar resultados só para ele continuar. Sendo que o cara teve o que? Alteração de aumento de perimetria abdominal, aumentou peso corporal, mas no papel você coloca valores completamente diferentes. E aí você tem que entender o seguinte, que quando você pensa na educação física e na escolha e opção que você teve como vocação para servir as pessoas, seja ético. Seja ético. E é um princípio que você tem que entender a sua consciência e entender que alguém maior, que eu acredito que seja Deus, está ciente de tudo que está acontecendo. Por isso que quando eu falo avaliação além do óbvio, não dá para a gente ficar só em questão antropométrica, questão de composição corporal, questão metabólica, questão de performance. A gente percebeu que quando eu penso aqui em avaliação, a capacidade de ouvir é um dos pontos mais importantes. Por isso que o bom personal, ele fala menos e ouve mais. E você não é psicólogo, você é sábio. Uhum. Por tudo que você fala agora é o quê? Com excelentes argumentações, com excelentes justificativas e apresentando possibilidades para que o seu cliente agora venha também optar em qual caminho que ele vai. Então é isso. Eu acho que, da minha parte, eu me coloquei aí e falei tudo que eu achava que tinha que falar nesse momento. Cara, Léo, foi um show de aula, viu? Muito boa. Eu já lhe acompanho no Instagram há um certo tempo, né? Desde antes de ter esse contato, eu já seguia no Instagram, já acompanhava. E tive a sorte do professor Marcelo Capella intermediar esse diálogo entre a gente e essa parceria que a gente está firmando. Quero dizer que nunca, em outros cursos, em outras experiências, tive essa visão, essa oportunidade que você passa tão claramente aí em relação a avaliar além disso, né? Avaliar além daquilo que a gente tem em comum dentro de uma academia e tudo mais. Eu acho que realmente é como você falou, o profissional da educação física tem que pensar fora da caixa, né? Ele tem que pensar o além, né? O que é que eu vou servir de qualidade para o meu aluno, para o meu beneficiário. Quero dizer, agradecer muito, eu deixo já o espaço aberto aqui também, enquanto a gente tem tempo ainda. Acho que a gente deve ter uns 8 minutos ainda de live. Se alguém tiver alguma dúvida, já deixa aqui, coloca aqui nos comentários, para o professor Léo aproveitar aí o vasto conhecimento do professor Léo, para a gente tirar essas dúvidas. E já coloco também, Léo, que só para, enquanto o pessoal vai tirando alguma dúvida se tiver aí, que você vai estar aqui com a gente, com a Proativa, em 3 momentos, agora no segundo semestre, né? Em 15 de agosto, com o curso de prescrição de treino para corredores, voltado para a questão de corredores, de corrida. Vai estar em setembro com treinamento de força para idosos, junto com o professor Marcelo Capella. E setembro, né? 6 de setembro. E em outubro vai estar com exercício físico para grupos especiais. Então, o pessoal que tiver interesse, acompanha a Proativa, for aqui da região Nordeste, for do Recife, João Pessoa, Alagoas, estiver acompanhando a gente, já fica atento a essas datas, a gente vai estar colocando, vai estar relançando. É o que, Léo? Queria fazer um convite para uma live que eu vou estar eu sozinho hoje conduzindo. Hoje e amanhã, às 21 horas, treinamento de idoso multicomponente, 21 horas, e amanhã também às 21 horas, treinamento funcional para idosos, do simples para o complexo. Todo mundo que participar dessa live, eu vou estar lançando um produto muito legal, que é depressão para o idoso em exercício físico. Para quem vai estar participando dessas 2 lives, vai ter um presente especial aí para eles, tá bom? E eu me coloco à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, me sigam no Instagram, quem não me segue, né, André? Segue lá. Me segue lá, prof.leonardolima. Entra na minha bio, entra no meu Telegram. Tudo que eu falo, eu compartilho artigos lá.
me siga no YouTube. Então é um prazer servir a educação física aí junto com vocês. Isso, a gente tem que aproveitar esse instrumento, principalmente agora em quarentena, um instrumento da tecnologia, na internet, e seguir aqueles que têm qualidade para a gente crescer na profissão. E eu também já deixo aqui, Léo, para o pessoal que está acompanhando for de Recife, tira um print da tela, marca tanto a Proativa como o professor Leonardo, e você vai ganhar 20% de desconto nos cursos do professor Leonardo aqui em Recife. Olha que legal, tá bom? E de antemão, todo mundo que participar dos meus cursos aí, eu vou estar dando os meus livros aí. É uma maneira que eu faço para apresentar para vocês aí do Proativa todos os meus e-books, que são 6, e lançando o outro agora, que seriam 7, todo mundo que fizer cursos meus pela Proativa, eu vou estar dando de presente, tá bom? Então, os meus 6 livros e o 7º que vai entrar, todos eu vou estar dando de presente para os meus cursos da Proativa Eventos. É uma maneira de retribuir o carinho que você tem dado aí, a Dani, todo mundo tem compartilhado por mim. Professor Léo, só também lembrar que o pessoal está acompanhando, nós da Proativa, todas essas lives que a gente está fazendo, seria uma live Proativa, uma live aula, a gente vai deixar disponibilizado no YouTube da Proativa, certo? O link está lá na bio, só clicar lá e depois a gente vai editar e colocar lá direitinho. Tá certo? Legal. Tem uma pergunta aqui, professor, deixa eu ver, só que passou aqui. Só vê o tempo aí. Ivan. Tô vendo aqui. Ivan Carneiro, ele fala, elevação pélvica causa cisalhamento na coluna? Fora um pouquinho do tema, mas é como se fosse qualidade. Dani. É um treinamento. Show! É um treinamento importante, né? Não só para performance, pensando em saltos, mas também para hipertrofia. Ela tem características de insuficiências diferentes do agachamento. Então a gente percebe que há uma insuficiência ativa na hora de elevação, né? Na fase lá em cima, e no agachamento ao contrário, de elevação passiva. Então são peculiaridades diferentes. Sobre o cisalhamento, se o sujeito tiver boa estabilidade, bem adaptado, tranquilo. Mas hoje, assim, graças a Deus, hoje nós temos equipamentos de hip thrust. Óbvio que quando você coloca a barra, você leva uma pressão maior, que pode trazer um comprometimento. Mas hoje a gente tem equipamentos aí que agora não existe mais essa possibilidade aí. Então, pessoal, só para a gente finalizar, professor, a gente está hoje, sexta-feira santa, né? Então, feriado, está com a família, vem a Páscoa. Infelizmente, a quarentena limitou essa nossa possibilidade de estar com outros, né? A gente tem que estar restrito por exemplo, aqui em casa eu estou há 30 dias praticamente dentro de casa com meus 3 filhos e minha esposa, e sem contato com meus pais, só online mesmo. Então já desejar a todo mundo um bom feriado, uma boa Páscoa, né? Que o sentido de Deus, que Jesus Cristo presente na Terra, esteja presente, né, em nossas vidas no domingo, para que tudo que a gente está passando agora seja apenas uma passagem, né, e que a gente possa superar. E eu sempre digo assim, a profissão da educação física, ela vai ser, eu acredito que é um momento antes e um momento após da quarentena. E eu acredito que a nossa profissão vai crescer bastante, porque as pessoas estão vendo essa necessidade de fazer atividade física. Então, agradeço, professor, novamente a sua presença e pode deixar a sua mensagem final. Bom, que vocês entendam que todos vocês que estão nos ouvindo, vocês são instrumentos de Deus para ajudar as pessoas. E eu acredito muito que nós fomos feitos e criados à imagem e semelhança deles, justamente para apresentar o que eu creio da Trindade, mostrando que não há diferença entre as pessoas, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? A educação física, pelo menos na minha leitura, ela vem trazer à tona a importância que não tem cor, não tem credo, não tem opção sexual, não tem rico nem pobre. Ela traz a possibilidade de nós ressignificarmos o valor do que é ser gente. Gente é tudo igual. Tem o mesmo coração, tem a mesma emoção, tem os mesmos desejos. Então nós temos essa possibilidade de ajudar pessoas que não estão se enxergando como gente. É resgatar essas pessoas a se redescobrir. Portanto, Deus abençoe muito vocês aí. Deus abençoe a Proativa, a Dani, o André, as famílias. Deus abençoe todas as famílias aí que estão nos ouvindo. Que a paz de Cristo esteja no coração de vocês e que Ele venha trazer possibilidades infinitas aí, momentos de crise e momentos também de bonança. Que Ele esteja sempre presente no coração de vocês. Gente. Amém. Professor, vamos tirar só o print aqui da tela para a gente postar na nossa live, no nosso stories, tá certo? E vamos... Printa aí e me manda. O legal é quando você terminar, ela vai aparecer quantas pessoas participaram. Aí você printa e depois você compartilha.
E todo Tá bom. mundo, gente, Abraço. na tela, compartilhem aí, marque a Proativa, me marca, me sigam, tá bom? Tá ok, professor. Obrigado. E até em breve. Breve, se Deus quiser. Abraço. Tchau, tchau.